Fala galera do Jovemcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje estaremos falando sobre uma tal assinatura do design e a gente vai estar aqui comentando, não estarei sozinha, para você que não me conhece, está chegando agora, meu nome é Júlia Moreto, estou apresentando o Jovemcast há mais de um ano e é um prazer estar aqui com você na sua presença. Para vocês que estão nos ouvindo aí pelo Spotify, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam nos acompanhar até o final deste episódio. Bom, gente, eu não poderia estar aqui falando sozinha sobre esse conteúdo tão incrível da nossa lição. Estamos aqui com dois convidados muito especiais. Um deles veio de fora e outros vocês já vão ver que é uma figurinha repetida no nosso álbum, mas que a gente já sabe que Deus tem orientado para que venha agregar muito ainda, né, tanto na equipe do Jovemcast, quanto também no episódio de hoje. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Muito obrigado por vocês aceitarem o convite e disponibilizarem um tempinho da vida de vocês para estar aqui conosco. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Podem se direcionar para a galera que está em casa. Então eu vou me apresentar, eu quero. Oi, Júlia, oi, Alisson. Tudo bem? Oi, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, né? Eu sou o Gustavo, sou aqui de Curitiba, você falou que eu sou de fora, mas nem tanto, eu sou daqui, por mais que seja uma igreja um pouco longe daqui, mas sou aqui de Curitiba também. Trabalho na sede da igreja, né, na Associação Central Paranaense, aqui na região central do Paraná. Trabalho na parte de comunicação ali, sou assessor de comunicação, então produzo as notícias, faço toda a parte de comunicação institucional. E convido vocês também a conhecerem um podcast que a gente está produzindo, da Educação Adventista. É mais voltado para os pais, ali, questão de relacionamento pai e filho, mas eu acho que tem muito conteúdo que você vai gostar, você que está ouvindo ou assistindo. Você procura lá, então, podcast Extra Classe, tá? Tem um canal no YouTube e tem também nas plataformas de áudio no Spotify e na Apple Podcast, tá? E também a minha experiência com podcast vem de uns anos atrás aí em que eu produzi e editei um podcast chamado O Quarto Homem. Se você é jovem adventista, talvez você conheça esse podcast, que era um podcast voltado para os jovens, produzido lá na região norte do Paraná, em Maringá. Mas é um podcast que alcançou o Brasil todo. Era apresentado pelo pastor Giliardi, pelo pastor Ed, um de jovens, outro de desbravadores, e sempre tinha um convidado. E era um podcast muito divertido de fazer, com assuntos bem pertinentes, muito importantes. Não era revisão da lição da Escola Sabatina. Não era o conteúdo da lição, eram assuntos namoro, identidade, faculdade, enfim, todos esses assuntos aí, cultura pop. Então, esse podcast parou de ser produzido, porque todo mundo já saiu de lá, a gente se desencontrou. Sim. Mas ele está lá no YouTube, está no Spotify, em outras plataformas também de áudio. Então, você pode procurar por esse podcast lá, que eu sei que você vai gostar, tá bom? Já está bem em casa, então, também, né, Gustavo? Sim. Esse conteúdo aí com relação ao podcast, tudo, tá sentindo à vontade? Com certeza, tô bem à vontade aqui. O que eu vou falar depois de um currículo desse, né? Não sobrou nada para falar. Mas eu sou Alisson, membro da igreja do SIC, moro em Araucária e também trabalho na rede de educação, no Colégio Adventista de Araucária. Amém. É isso, pra mim. Bom, gente, antes da gente dar início falando sobre o conteúdo da nossa lição, gostaria muito de convidar o Alisson para fazer uma oração pra gente, para que nada do que a gente venha falar seja de encontro com a nossa vontade, mas sim com a de Deus. Tu pode fazer, Alisson? Sim. Vamos fechar os olhos. Santo e poderoso Pai, santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por esse dia, Senhor. Pedimos que teu Santo Espírito esteja conosco e que não falemos nada que não seja de acordo com a tua vontade, Senhor. Que o seu Santo Espírito esteja conosco e também o teu Filho, Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Bom, gente, quando vocês leram o título da nossa lição, quando vocês viram a tirinha e o texto bíblico, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando ao decorrer da semana? As primeiras impressões. Abri a lição, vi a tirinha, vi o título, o que a lição vai estar falando. Gustavo, qual foi a sua primeira impressão? Primeira impressão é de Deus como nosso designer, nosso criador, a mente inteligente por trás de tudo que existe, né, de todo o universo e de todos os seres criados, especialmente sobre a tirinha, né, eu achei bem engraçada, porque ela é uma ironia, né? Porque o cientista ali criou aquela placa de ouro com as informações em bits. Só que ele, como ser humano, é muito mais complexo do que essa placa de informações, né? Tem muito mais bits de informação no DNA dele.
Só que ele acredita que ele foi criado ao acaso, surgiu, né? Depois de bilhões e bilhões de anos. Sim. E só que o que ele fez ali só pode ser a obra de alguém que criou, alguém que projetou, né? Com certeza, se um extraterrestre encontrasse essa informação, ele ia entender que, poxa, o ser humano que fez isso aqui é muito mais complexo, então, com certeza, deve ter um criador por trás dele, né? A gente é muito mais complexo do que as coisas que a gente está usando aqui, o microfone, o celular. Totalmente. E a gente não acredita que isso aqui veio do nada, né? Não tem como. Agora, até hoje, a ciência não conseguiu produzir vida em laboratório. A gente tem ali, talvez, alguns órgãos, tecido sintético e tal, mas criar um ser humano consciente, com essa complexidade que nós temos, isso aí a gente sabe que não é possível, porque somente Deus é criador, né? Então não tem como... tem que ter muito mais fé para acreditar que foi tudo ao acaso do que existe realmente um criador, eu acho. Sim. Eu acho que a Tirinha brinca também com aquela questão que a gente sempre pensa que a fé tem viés, né? Então a gente já vai procurar coisas, provas, com base no que a gente acredita. Mas a ciência também tem um pouco de viés. Então, muitas vezes, eles não se baseiam só em evidências. Igual nesse caso. Eu já estou querendo provar que Deus não existe. Eu estou querendo provar uma teoria ou Big Bang e tal. Então, eu já vou com um pressuposto e tentando encaixar as evidências que eu encontro pelo caminho. E se elas não encontrarem, se eu não encontrar essas evidências, eu vou tentar puxar de outro canto. Então, brinca um pouco com isso, que não é só a fé que tem viés. A ciência acaba tendo também. Exatamente. E eu achei que a Tirinha, ela trouxe um conteúdo muito interessante e bem atual. Porque nas pesquisas hoje, nós conseguimos ver que existem muitos jovens cedendo para o ateísmo e acreditando que as verdades ditas por ateus sejam mais reais do que as verdades que nós encontramos na Bíblia. E qual seria o fator crucial para que estejam tantos jovens se voltando para o ateísmo e como que a gente pode combater isso de uma forma saudável? Eu acho que tem uma frase que fala que o maior produtor de ateus é o cristão meia-boca, né? Então, assim, infelizmente, pelo proceder dos nossos pais, às vezes, ou o proceder dentro da igreja, ou o nosso próprio proceder, acaba afastando pessoas de Deus. Então, essa questão tanto do ateísmo quanto do agnosticismo, muitas vezes é uma questão emocional, uma questão que é trazida de infância, ou uma questão que é trazida de vivência. Não porque a pessoa teve uma experiência real com Deus, uma experiência com a Bíblia e resolveu rejeitar, mas simplesmente porque ela teve péssimos exemplos e daí preferiu afastar a religião. Igual o exemplo de Nietzsche mesmo. Nietzsche, ele teve uma família extremamente fanática ali, o que levou ele para um contraponto ao cristianismo, um contraponto ao deísmo. Eu fiz alguns pontos aqui em relação a essa questão e daria para fazer um podcast só sobre isso, né? Que tem bastante coisa para falar. Mas pegando o gancho do que o Alisson disse, eu acredito que o pior tipo de ateu é aquele ateu que se diz cristão, que é crente, mas que é só isso, é só da boca para fora. É aquele que fala o nome de Deus em vão, mas na sua vida, no dia a dia, ele não é, de fato, alguém que crê. Exatamente, não é alguém... Porque se o negócio aperta um pouquinho, ele já... não entrega tudo nas mãos de Deus, porque no fundo, ele não tem confiança plena, porque no fundo, ele não acredita plenamente. E é muito fácil isso acontecer quando a gente tem uma religião superficial. Uma religião somente por tradição, só porque nossos pais foram, porque eu cresci na igreja, os meus amigos são também cristãos, e eu tô lá, é um clube social. Só que quando o negócio aperta e depende da minha fé, do meu relacionamento com Deus, aí qualquer coisinha eu já pulo do barco, tá? Sim. E, por consequência, para mim, esse é o pior tipo de ateu, porque é um falso cristão. Porque, no fundo, ele não acredita no Deus verdadeiro. E, por consequência, esse tipo de cristão produz esses ateus que a gente conhece que são militantes. Por quê? Porque, até estava comentando com o Alisson ali, nos bastidores, de que qualquer pessoa que conhece o Deus de verdade, Jesus de verdade, não tem como não se entregar. Então, eu acho que essas pessoas, a maioria delas que se dizem ateias, elas não conhecem Deus de verdade. E por que elas não conhecem Deus de verdade? Por nossa causa. Porque a gente não fala do Deus verdadeiro da maneira que deve ser dita, da maneira que deve ser apresentada. A gente cria um Deus, aqui eu coloco a gente como a comunidade cristã no mundo todo, né? A gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança.
A gente não apresenta o Deus verdadeiro. Então, e a nossa imagem e semelhança vai ser uma imagem falha, errada. E as pessoas, quando enxergam um Deus que é preconceituoso, um Deus que é punitivo, vingativo, um Deus que tem seus preferidos, um Deus que tem viés, esse não é o Deus verdadeiro. E é esse Deus que está sendo apresentado para as pessoas aí fora. Então, isso contribui muito para a existência dos ateus. Tá? Por quê? Porque eles não conheceram ainda o Deus verdadeiro. E claro que tem aqueles que mesmo que têm a chance de conhecer, eles preferem não acreditar. E até tem uma contradição nessa questão de ser ateu, né? Porque o ateu, tem a diferença entre o ateu e o agnóstico, né? O agnóstico, para ele tanto faz. Ele não diz que acredita, nem diz que desacredita, porque ele acha que não pode ser provado nem desaprovado, digamos assim. Digamos que seja aquele que fica em cima do muro. Exato. Então, né, que talvez seja até pior. Já o ateu, ele defende a não existência de Deus. Ele milita. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo esse vaso que tem uma orquídea aqui? Não. Pois eu vou dizer para vocês que não existe. Como que eu vou tentar combater algo que não existe, se não existe? Se para eles Deus não existe, por que eles têm que falar tanto que Deus não existe? Por que eles têm que militar contra, né? Na verdade, Sim. Eu estava comentando com o Alisson, eles lutam, eles no fundo, eles têm algo pessoal contra Deus. E a gente vai, se a gente for estudar a biografia de alguns desses, principalmente cientistas, né? Ateus mais famosos, você percebe que em algum momento da vida deles, eles tiveram um trauma, tiveram... alguma experiência que talvez não teve a resposta que eles esperavam. Exato. Então se voltaram contra aquilo. Exato. Se voltaram contra a existência de Deus, por quê? Porque, no fundo, eles não conheciam a Deus de verdade, Sim. O caráter de Deus como ele é de fato. E eles se voltaram contra Deus por causa disso. Então, na verdade, eles lutam, eles anseiam pela não existência de Deus. Mas eles não têm como provar a não existência de Deus, assim como a gente não tem como provar a existência também. Por quê? Eu acho que... Desculpa, não querendo te cortar, mas eu acho que entra naquela questão de... É melhor que não exista um Deus do que exista um Deus que me abandonou quando eu precisei. Exato. É basicamente não entender os propósitos de Deus e o que ele estava querendo naquele momento. Então, Sim. Fica muito mais confortável para mim do que ter um Pai Celestial que poderia ter feito tudo e não me ajudou no pior momento da minha vida. Então, isso acaba se tornando uma raiva contra Deus, né? Se torna uma pregação inversa. O que a gente está tentando fazer que é apresentar Cristo, eles querem apresentar o contrário. Exatamente. E que realmente não tem lógica, porque se for pegar até do ponto psicológico da coisa, a psicologia fala que é essencial você ter uma religião. Tipo, não que é essencial, mas que faz bem para você ter uma religião. Então, pessoas passando por depressão... Crerem em algo, né? Crerem em algo. Pessoas que têm depressão ou pessoas que estão sozinhas, pessoas que precisam de amigos. Então, realmente, psicologicamente, cientificamente falando, é benéfico. É Sim. benéfico. Então, se uma pessoa se contrapõe a isso, é engraçado um cientista se contrapondo à própria ciência, por assim dizer. E se você parar para pensar, na verdade, todo mundo tem um Deus. Mesmo os ateus, mesmo os agnósticos. E no fundo, existem somente dois deuses. Existe o Deus verdadeiro e o outro Deus nada é mais do que o nosso próprio eu. Porque todos esses outros deuses que existem, né, os deuses mitológicos, são reflexos da própria natureza humana. E os deuses que as pessoas idolatram hoje, né, seja ali o trabalho, o estudo, seja um artista, seja alguma... Nada mais é também do que o seu próprio eu. Você sempre está buscando satisfazer o seu próprio eu. Então, no fundo, se a gente for ir na essência, existem dois deuses. E os ateus, eles perseguem aqueles que acreditam em Deus, porque, na verdade, eles têm um Deus. E o Deus é eles mesmos. São eles mesmos. Por quê? Porque o orgulho é tão grande em não reconhecer que exista um Deus, né? Talvez a mágoa seja tão grande por uma experiência errada que eles tiveram com Deus que eles professavam acreditar, talvez em algum momento, que eles custam a reconhecer. Por quê? Porque o orgulho é maior. O eu é maior do que Deus para eles. Então, infelizmente, o eu foi colocado em primeiro lugar. Eu quero mencionar Ellen White, no livro Educação, ela escreveu o seguinte, que a gente corre o risco, muitas vezes cristãos, né? A gente cai no senso comum de dizer que ciência e religião são opostos, né? Uma coisa é o oposto da outra, mas não. Porque Ellen White diz o seguinte: a verdadeira ciência e a verdadeira religião estão em perfeita harmonia. Então, aquela ciência que não é enviesada, isso a gente vê porque muitos dos pioneiros da ciência eram cristãos. Existem muitos cientistas hoje, cientistas sérios que são cristãos,
Mas, infelizmente, pelo viés e pelo que é propagado, dá a impressão de que não, de que para ser cientista tem que ser ateu, mas não é assim. Tem muitos cientistas que são cristãos. E a Bíblia também, a ciência, aliás, reforça muita coisa da Bíblia. A ciência, através da história, ela foi comprovando muita coisa que está na Bíblia, né? A Bíblia já tinha a sua verdade lá desde o princípio e a ciência ela foi reforçando essas verdades ao longo do tempo. E então a gente pode se basear na ciência para fortalecer a nossa fé. E a Bíblia, por sua vez, ela comprova muita coisa de que a ciência estuda, né? Então a gente pode crer na ciência e a gente deve crer na Bíblia como complementares, né? A Bíblia acima de tudo e a ciência cada vez mais provando a verdade bíblica, né? Em muitos aspectos. E o que acontece com os nossos jovens? Agora entrando na sua pergunta especificamente, adolescentes, crianças, jovens, principalmente quando eles vão para a universidade, vão fazer um curso superior, eles se deparam com o pensamento filosófico, com questões complexas, com o fato de que você pode questionar tudo. E ali, questionando tudo e refletindo e pensando, você descobre o seguinte, poxa, eles pensam, né? Eu posso questionar as coisas, eu posso pensar por mim mesmo, eu posso refletir sobre a minha existência. Coisas que muitas vezes não são estimuladas na igreja, na religião. E isso deve ser estimulado. A gente deve estimular... Questionamento é pergunta, né? Exato. A gente deve estimular nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens a descobrirem por si mesmas por que elas são cristãs. Elas devem questionar por que eu acredito na Bíblia, por que eu guardo o sábado, por que nós temos essas 28 crenças, no que elas são baseadas, por quê? A fé, a dúvida nos leva à fé, nos leva a crer. E isso deve ser estimulado em nossos jovens, porque eles questionando, eles buscando, eles tendo sede, eles vão ter uma fé unânime, uma fé que vem deles, que é legítima, que é construída com base no relacionamento delas com a palavra, com a oração, com o próprio Deus. Elas não vão ser cristãs, adventistas, somente porque os pais são, porque a igreja diz que tem que ser assim. Não. Elas investigaram por si mesmas, elas foram atrás, elas questionaram. Eu acredito que no final a gente vai falar sobre isso, mas isso me ajudou na minha construção como cristão. Eu desde muito cedo questionava por quê? Por que a gente acredita nisso? Por que a gente defende isso? E eu fui pesquisando e foi assim que eu me construí como cristão. Porque lá na faculdade eu tive essas questões. Eu tive contato com... As incertezas também. Eu tive contato com professores que questionavam a minha fé. E eu posso afirmar com certeza que em nenhum momento eu me senti balançado assim, poxa, será isso? Não, porque eu já estava muito bem firmado, porque desde cedo eu aprendi a questionar em casa e afirmar a minha fé através da dúvida e levar a minha dúvida nas escrituras, no espírito de profecia, nos mais velhos, nos pioneiros, e assim eu fui aprendendo. Então, muitos dos nossos jovens são, você não pode questionar, não pode perguntar, é assim e pronto, é assim e pronto, é assim e pronto. E daí quando eles chegam na faculdade e descobrem que não é assim e pronto, que existe um mundo muito maior do que o que eles viram dentro da igreja, então é muito fácil eles saírem. São barreiras que ao longo do tempo nós precisamos retirá-las dos jovens, porque eles precisam aprender a questionar. E não apenas questionar, mas também ter um retorno dos seus questionamentos. Não apenas, fui tirar uma dúvida. Já ocorreu muitos jovens vindo comentar comigo, Ju, tenho uma dúvida sobre isso, fui falar com fulano e ele mandou eu ler a Bíblia. Beleza, tu pode ler a Bíblia, não tem problema. É melhor que você leia e busque mesmo. Mas nada te impede de você dar uma resposta para deixar a pessoa um pouquinho mais curiosa para realmente ir buscar sozinha também e procurar. E muitos jovens também comentam que nessa leitura da Bíblia, elas conhecem um Deus. Vem ali na parte de Gênesis, já que é o nosso texto bíblico, Deus ele é descrito de uma forma. E como que os jovens eles conseguem sozinhos acreditar que o mesmo Deus que é descrito ali em Gênesis é o Deus que criou todas as coisas? Tudo bem, em Gênesis também mostra a parte da criação, Deus criando todas as coisas. Mas como o jovem, por ele mesmo, buscando sozinho, como ele pode encontrar a resposta de que esse Deus descrito em Gênesis é o mesmo Deus que o criou e tem criado todas as coisas ao seu redor? Tem muito da questão assim de... Beleza, eu não vou ser ateu. Eu vou crer em um Deus.
Mas qual Deus eu vou crer? Tem tantos deuses por aí, já existiram tantos outros que já nem se fala mais. Então por que eu não vou acreditar num Zeus, num Baal? Por que acreditar nesse Deus de Gênesis? Eu pego pelo meu ponto. Eu acho o Deus de Gênesis ele muito coerente com tudo. Então, tanto a questão da criação, quanto a questão da queda, da redenção, a questão do santuário, de como ele sempre tratou o ser humano, eu vejo um Deus extremamente coerente. Então, tipo assim, não tem por que eu não acreditar no Deus criador, sendo que eu acredito no Deus redentor, no Deus de amor, nesse Deus que ele tem várias outras características que para mim são realmente muito harmoniosas e muito fortes. Então, para mim, casa muito mais o Deus de Gênesis do que qualquer outro que eu já tenha visto até hoje. Fora que esses outros deuses, se a gente for ver o relato, né, de civilizações antigas que tinham seus deuses, você vai perceber que eles eram... Esses deuses, na verdade, eles não eram criadores, eles eram criaturas. Sim. A natureza sempre vinha antes deles. Uhum. Então, nenhum deles tem um Deus que veio antes do princípio, que criou tudo do nada. Nenhum deles acredita nesse Deus que nós acreditamos, né? E tem um fator crucial para mim que me faz acreditar que aquele Deus, que o Deus verdadeiro é o Deus do Gênesis, que é o caráter dele. Ali a gente vê na criação todo o cuidado que ele teve, todo o plano perfeito, o amor que ele teve para com a gente, para criar a gente com as próprias mãos, a sua imagem e semelhança. E todo o plano da redenção, na verdade, revela o caráter de Deus, né? É sobre isso, né? E por que Deus criaria um ser com a capacidade e com a possibilidade, com a escolha de não crer nesse Deus? Somente Deus poderia fazer isso, somente o caráter. Eu costumo dizer que somente Deus poderia ser Deus. Somente Deus, Yahvé, Jeová, poderia ser Deus. Qualquer outro Deus, qualquer outro anjo, qualquer pessoa que estivesse no lugar de Deus, seria um desastre. Se eu estivesse no lugar de Deus, seria um desastre, porque eu sou falho, sou orgulhoso, sou egoísta, sou pecador. Deus, inclusive, ele se esvazia de seu poder para se aproximar do ser humano, para se relacionar com o ser humano. Esse é o caráter dele, né? Inclusive de vir como ser humano para nos salvar, né? Então eu acho que o caráter dele demonstra muito. Eu gosto de fazer uma referência, uma ilustração, que é o seguinte. Vocês conhecem a história do Capitão América, né? Tem uma cena do primeiro filme do Capitão América, que me marcou muito, que é o seguinte, que o Steve Rogers ainda, ele não era o Capitão América, ele não tinha tomado ali o soro do super soldado, ele era apenas um soldado franzino, bem magrinho, bem diferente do que é o Steve Rogers, né? E daí eles fazem um teste ali, o comandante, enfim, que tá por ali, ele tira o pino de uma granada e joga no meio do pelotão. E todo mundo sai correndo, menos uma pessoa, menos o Steve Rogers. Ele se atira em cima da granada para proteger os outros. A granada não explodiu, era só um teste. E por causa disso, ele foi escolhido para ser o super soldado e se tornou o Capitão América. Por quê? Porque antes de ser Capitão América, ele já era um herói. Porque o heroísmo dele não está na força que ele tem. Está no caráter dele. Está na essência dele. E o nosso Deus é assim. Deus não é... A gente não deve adorar a Deus e se relacionar com ele pelos atributos de poder, de onipresença, onisciência, onipotência. Não é por causa disso, é pelo caráter dele. E somente por causa do caráter dele é que somente ele poderia ser Deus. Qualquer outro, a gente estaria perdido. Então, isso me marca, me dá a certeza de que aquele Deus do Gênesis é um Deus que a gente serve hoje. É tanto que a guerra, na verdade, é uma guerra de ideias, né? Não é uma guerra de poder. Se fosse uma guerra de poder, no estalo de dedos, Deus tinha acabado com tudo já. Ele tinha acabado com o ser humano pecador, com todos os anjos caídos. Então, não é esse o ponto. Não é poder. Nunca foi. Nunca foi. O ponto justamente são ideias. É a moral de Deus, é o caráter de Deus, é o amor de Deus. Tudo se resume a isso. E engraçado você citar os deuses também, antigos, que eles veneravam e tal. Tinha que ter um deus para cada coisa, né? Então, era um deus pro dinheiro, era um deus pro sexo, era um deus pra guerra. Então, era o ser humano personificando a própria vontade num deus. Exato. Que também tinha surgido através da natureza. Nem era um deus que surgiu do nada, que criou tudo e tal. Então, eles eram produtos e produtos do ser humano, e outra que também o ser humano era simplesmente um serviçal desses deuses. Algo que é completamente diferente no cristianismo. Então, tipo, nós servimos a Deus também, mas nós servimos por amor. Nós servimos por um propósito maior. Não porque a gente é obrigado, não porque tem algo por trás.
E daí dá pra ir além, Júlia. Desculpa te interromper antes de você falar. A gente vê na lição que existe um ajuste fino para a existência do planeta Terra, certo? Se ele tivesse um pouquinho mais longe do Sol, mais perto, seria totalmente diferente. E a vida, do jeito que a gente conhece, não seria possível. Só que vocês já pararam para pensar que existe um ajuste fino para a existência de cada um de nós? Para a existência do Alisson, para a existência da Júlia, para a minha existência. Para você, Júlia, nascer, para você existir do jeito que você é, com a sua personalidade, com as suas características, teve que existir um ajuste fino. Teve que ser os seus pais, eles tiveram que se conhecer. Eles tiveram que se conhecer em um determinado momento. Teve que acontecer tudo do jeito que aconteceu. Deus guiou tudo para que você nascesse desse jeito. Porque se fosse um minuto antes, um minuto depois, se fosse de outro jeito, de outro lugar, de outra cidade, outra temperatura, seria uma pessoa totalmente diferente. Não seria você. Não é louco a gente pensar isso? Então isso mostra que Deus, ele se preocupou com o macro, ele criou o planeta Terra com a possibilidade de existir vida, e cada um de nós existe porque ele planejou, porque ele projetou cada vida, cada um de nós. E é um privilégio a gente ter essa vida que foi pensada por Deus. É bom, é maravilhoso, na realidade, ver a forma como Deus, ali em Gênesis, ele é descrito tão atencioso, se preocupando com cada detalhe do universo. E também é maravilhoso poder saber que, além de se preocupar em cada detalhe do universo, ele também se preocupou em cada detalhe da minha criação, da sua criação, da nossa criação como um todo. Eu gostaria muito de saber, indo para um lado mais pessoal, como Deus, ele se provou Deus na sua vida. Como que vocês tiveram a certeza de que esse é o Deus que eu quero seguir? Houve alguma experiência? Houve algum motivo? Algo que aconteceu que vocês olharam assim no espelho e falaram: é esse Deus que eu quero seguir? Essa é comigo ou é contigo? Comigo. Você fala mais bonito. Então, que é isso. Até a gente estava conversando no bastidor ali, né, Alisson? Assim, a gente tem... Conversaram bastante nos bastidores. Dava para fazer um segundo podcast ali só com a conversa que a gente teve. A gente deveria ter gravado lá, na verdade. Devia ter gravado, olha... Mas assim, claro que muitas pessoas têm uma experiência marcante, assim, algo determinante, como Paulo, né, que encontrou o próprio Jesus. Mas no meu caso, eu posso dizer que foi é algo que acontece todo dia. Quando a gente escolhe enxergar, quando a gente escolhe ver, a gente vê isso todo dia. Tiveram situações na minha vida assim que só Deus mesmo, respondendo as orações e fazendo mexendo ali os pauzinhos, digamos assim, para que as coisas acontecessem. Eu me senti cuidado por ele o tempo todo. Eu posso mencionar algo simples, mas que causou muito impacto. Que causou impacto que aconteceu hoje de manhã. Hoje a gente está gravando, é sábado. Sim. E hoje de manhã eu tinha algo importante para fazer na igreja. E sábado, então, eu acordo às 6 horas da manhã. Então ontem fui dormir um pouco mais tarde, coloquei para despertar o meu celular às 6 horas da manhã e deitei. O que aconteceu hoje de manhã? O celular não despertou. Porque... Aquele momento que você acorda e vê que horário você colocou na calculadora, né? Porque acabou a bateria. Pode ter sido uma benção, né? Exato. Talvez, então, não, realmente precisava. O celular não despertou porque o telefone acabou a bateria. Acabou a bateria. Só que eu acordei como? Deus me acordou. Como que ele fez para me acordar? O alarme lá de casa disparou. Disparou porque quando tem uma mudança ali de sol, bate o sol ali no quintal, passa uma nuvem, ele entende como se fosse alguma coisa, uma movimentação, ele disparou. E ele disparou às 8 horas da manhã. Então, cara, eu acordei, tentei ver que horas eram, vi que o celular estava desligado, por isso que eu não acordei. Aí corri, tomei banho, me aprontei e deu tempo de chegar às 9 horas. Sim. Não tomei café da manhã, mas ok, isso aí não é tão importante. Mas eu senti... Sempre é um bom dia para fazer jejum também, né? Exato. Aí depois eu comentei com a minha esposa. Até falei para ela, poxa, ainda bem que tocou o alarme, né? Ela falou, coincidência boa, né? Eu falei, coincidência não, né? Daí nós dois falamos juntos, providência.
Porque essa não foi uma situação isolada. A gente vê esses cuidados de Deus em nossa vida, assim, constantemente. Mas isso acontece na vida de todo mundo. Todo mundo que decide entregar a vida a Deus, que ora pela manhã entregando a vida a Deus para que Deus guie seus passos. Que toda pessoa que à noite, ao se deitar, ora agradecendo pelos cuidados de Deus durante o dia, entrega a vida de Deus, sua vida a Deus mais uma vez. Então, quando você entrega a vida a Deus, pede para que os planos dele se realizem em sua vida e acredita nisso, e escolhe ver o resultado disso, escolhe enxergar, todo dia você vai ver um milagre, todo dia você vai ver, entre aspas, a prova de Deus atuando em sua vida. Para mim, essa é a experiência que prova para mim a existência de Deus. Mesmo sabendo que Deus não pode ser provado, né? Porque Deus não é pequeno, não cabe num laboratório, não tem como provar a existência de Deus. Mas Deus pode ser provado do ponto de vista no sentido de experimentar. Você pode experimentar Deus e desfrutar desse cuidado que Ele tem para conosco. No meu caso, não... Amém. No meu caso, eu não consigo lembrar, tipo assim, de uma ocasião que realmente eu falei, não, agora eu acredito em Deus. Foi ao longo da vida. Então, foi um ciclo natural. Meus pais eram cristãos, eu era de outra denominação. Só que, naquela época, não tinha a densidade de conhecimento que eu tenho hoje. Então, assim, eu acreditava porque é o Deus time de futebol. Tipo assim, o meu pai torcia pra tal time, eu torço pra tal time, eu não sei nem o nome do jogador. É isso. É simplesmente para dizer que eu tenho um Deus. Só que depois de um tempo, depois dos meus 18 anos, eu encontrei o Adventismo. E simplesmente por eu ter contato com a igreja, eu comecei a confrontar várias crenças que eu tinha. Crenças fracas, frágeis. E nisso eu comecei a ver Deus se revelando muito mais forte. Então hoje eu posso bater no peito e falar, realmente acredito em Deus. Coisa que antigamente, qualquer problema que aparecia, eu já começava a desconfiar. Eu pensava, não, talvez nem exista um Deus, é coisa de família, sei lá, mas ao mesmo tempo eu não conseguia desapegar da fé. Então, depois estudando a Bíblia, vendo sobre as profecias, vendo sobre toda a harmonia ali, sobre o plano da redenção, que eu passei a realmente acreditar nesse Deus. Realmente a testemunhar dele. E agora é um caminho sem volta. É igual Matrix, né? Você toma uma pílula azul ou vermelha. Você toma uma das duas, não tem mais volta. Acabou. Bom, gente, é muito importante quando a gente traz pessoas diferentes para comentar sobre situações, sobre ocasiões das suas vidas aqui no Jovem Cash, porque nós podemos ver que Deus ele tem um cuidado absurdo com cada pessoa. Desde o momento em que Ele está criando e se preparando para receber alguém novo para morar na eternidade com Ele, Ele já tem esse cuidado. Ele já cuida detalhadamente da sua história e é lindo ver a forma como vocês acreditam, a forma como vocês creem em Deus e o motivo pelo qual vocês creem em Deus. Eu achei que a lição dos jovens ela veio em um momento certeiro. Um momento onde o mundo ele está ficando com dúvidas. Está gerando cada vez mais dúvidas. E também colocando dúvidas na cabeça dos nossos jovens. A lição ela veio para mostrar o porquê nós cremos. E também nos dar argumentos para mostrarmos para outras pessoas o porquê cremos. Porque às vezes, como o Alisson comentou, às vezes nós só cremos por causa de um time de futebol, por causa que os nossos pais creem. Eu também tive uma experiência muito pessoal com Deus. E foi quase 10 anos após se batizar, por incrível que pareça. Então é muito interessante ver como o meu Deus, eu só creio nele porque eu tive uma experiência pessoal com ele. Não há uma forma de crer em algo que você não se abre para se permitir saber quem é e conhecer. Para você saber quem é e conhecer, você precisa de fato ter a mente aberta e decidir. Eu quero conhecer. E realmente se sentar, ter um momento com Deus, questionar, perguntar, correr atrás, pesquisar. E eu acredito que essa lição, ela não tem impactado só a minha vida, mas também a de vocês. Porque fez com que vocês parassem, refletissem e pensassem. Quem é o Deus que eu creio? E o porquê eu creio? E foi assim que vocês vieram parar aqui. Trazendo histórias de vidas, trazendo testemunhos e coisas que nos tornaram cada vez mais próximos agora. Pode ser que os jovens nunca mais vejam vocês, mas saibam, o Gustavo Cidral, que foi no Jovem Cash, contou tal história. E talvez eles se conectem ainda mais com Deus por causa das histórias que vocês trouxeram aqui hoje.
Amém. Então, Deus seja louvado pela vida de vocês e pela escolha de se permitirem estar aqui e colocando um pouquinho mais dessa parte pessoal e também do que vocês creem para os jovens que estão em casa. Então, gente, para que nada do que a gente tenha dito aqui fique em vão, mas que os jovens que estão nos acompanhando, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, possam absorver, eu gostaria de pedir que o Gustavo fizesse uma oração final. Pode ser? Pode, claro. Oramos então. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, obrigado, Pai, porque o Senhor nos criou. Obrigado porque o Senhor nos salvou também. O Senhor tem a nossa posse 2 vezes, por ter nos criado e por ter nos salvado, nos resgatado, Pai. E nós temos a certeza que o Senhor virá nos buscar também para estarmos para sempre contigo, Senhor. Fortalece, Pai, a nossa fé, nos dê, Senhor, discernimento, capacidade e nos encha com teu Espírito, Pai, para termos essa comunhão diária contigo, te buscarmos, basearmos a nossa fé na palavra e principalmente naquilo que tu diz para nós todos os dias, Senhor. Por favor, Pai. Abençoe os teus jovens, abençoe nós aqui, a Júlia, o Alisson, também a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo. Que o Senhor guie a vida dela para que ela entenda e compreenda que o Senhor tem um plano para a vida dela, que a vida dela é o teu plano, que ela só existe porque o Senhor projetou, porque o Senhor planejou a vida dela, Pai, assim como planejou este mundo. Que o Senhor abençoe especialmente a vida de cada um então, que nos assiste, nos ouve, para que um dia cada um de nós tenha o prazer do reencontro contigo, Senhor. Dá-nos a tua paz e peço uma vez que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, ó Pai. Gente, a vida de vocês é honrosa e eu sou muito grata por estar aqui com vocês, por conhecer mais um pouquinho sobre a história de vocês. E Deus seja muito louvado através da vida que vocês carregam em toda a trajetória. Então, muito obrigada por vocês disponibilizarem um tempinho para estarem aqui com a gente. Espero poder ter vocês de volta. O Alisson não, que a gente já tá meio cansado dele. Estou brincando, gente. Mas, Gustavo, a gente espera que você possa voltar também, estar com a gente mais vezes. Só convidar. E que Deus abençoe também o Extra Classe, que possam atender ainda mais famílias. A gente está em uma mesa que basicamente dá educação, então que Deus abençoe e que possa alcançar cada vez mais pessoas. Amém. Bom, e você que está em casa, se quer conhecer um pouquinho mais sobre as questões do sábado, sobre o estudo de Apocalipse, sobre a verdade sobre a Bíblia, nós temos 2 QR Codes que estão gerados aí na tela. Um deles vai te dar acesso à nossa amiga Esperança da Novo Tempo, onde ela vai poder estar realizando esses estudos de forma virtual com você. Mas se você também quiser preparar um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate e receber alguém da Novo Tempo na sua casa, o outro QR Code estará aí disponível para você se cadastrar, preencher de forma gratuita, para que você também tenha acesso aos mesmos conteúdos que nós estamos aqui retratando hoje. Nós te esperamos na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Deus seja louvado pela sua vida e eu fico no aguardo para te ver novamente na próxima.